Lucas, capítulo 18. Quero nessa oportunidade cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Lucas, capítulo 18, o verso é o 35 a seguir. Sou grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez assumir a santa tribuna da casa do Senhor para transmitir a palavra de Deus. Aleluia. Lucas 18:35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os irmãos podem tomar assento esta tarde. Muito me alegra estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Porque, como o pastor falou, para muitos eu não retornaria de Belém. Para muitos já não tinha mais jeito. Para muitos o meu retorno era impossível, até mesmo para a medicina, para os médicos. Mas quando o Senhor tem um projeto na minha e na tua vida, Ele faz acontecer. Não importa o tempo, não importa a forma, fato é que o Senhor faz acontecer. Eu amo ler a história do Senhor Jesus. E nesse pouco tempo que tenho, eu quero fazer um grande resumo da história de Jesus, desse cego, e baseado na minha história. Todos nós sabemos que Jesus, ele não veio neste mundo por acaso. Todos nós sabemos que um certo dia Deus olhou para a terra e viu o quanto estava dilacerada, o quanto estava desorganizada, o quanto o pecado crescia no mundo, na terra. E ele então olha para a terra e decide enviar Jesus a esta terra. E eu olho para a história de Jesus e eu vejo uma grande caminhada, porque quando Jesus nasce, a Bíblia diz que ele nasce, e até os 12 anos de idade ele aparece e é citado na Bíblia. Mas de repente Jesus some por um período, e de repente aos 30 anos de idade a Bíblia diz que Jesus novamente aparece. Muitos não entendem porque Jesus ficou escondido 18 anos da sua história. E eu olho para a Bíblia e eu não consigo encontrar nenhum evangelista, nenhum historiador, nenhum comentador da Bíblia consegue dizer aonde Jesus estava. E o Senhor me faz entender que Jesus estava num período de um esconderijo de Deus. Porque todo mundo que tem uma grande caminhada, que tem um grande ministério na terra, passa por um esconderijo de Deus. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que Jesus, aos 12 anos ele aparece, e de repente ele some, e só é apresentado aos 30 para a terra. Mas se nós olharmos para a história de Jesus, nós vamos perceber que quando ele aparece no Jordão, e a Bíblia diz que ele é batizado por João Batista naquele dia, e quando ele é batizado, o céu se abre, e então o Senhor quebra um silêncio de 400 anos que não falava com ninguém na terra. 400 anos o povo não ouvia a voz de Deus, mas quando Jesus é apresentado para a terra, diz a Bíblia Sagrada que o céu se abre, o Espírito Santo do Senhor desce sobre Jesus, e então uma voz ecoa do céu dizendo: este é o meu filho amado,
ele passa 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Jesus vence Satanás e sai dali e vai para uma cidade chamada Caná da Galileia. E o primeiro milagre de Jesus agora vai acontecer, porque o casamento estava acontecendo, o vinho acaba, e de repente alguém comunica a Jesus e diz: o vinho acabou. E Jesus diz: mas a festa não pode parar. Transforma a água em vinho e a festa continua. A Bíblia vai dizer que Jesus continua de novo e os seus milagres agora começam a acontecer. Mas o que me chama a atenção é que os milagres de Jesus, eles não ficam ocultos. Os milagres de Jesus agora, eles não ficam com quem recebe. O povo recebe o milagre e começa a anunciar que Jesus faz milagre. Oh glória! Quem recebe o milagre de Jesus, ele não fica parado, ele anuncia o que recebeu. Se nós olharmos para a história da Bíblia e nós entrar na cidade de Jerusalém, nós na entrada da cidade, nós vamos observar um certo homem que outrora era aleijado e há 38 anos estava à espera de um milagre. Mais um dia Jesus passa por lá, e quando Jesus passa por lá, ele olha para o moço que estava na cama e diz: ele, tu queres ficar são? O moço diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me joga na água quando o anjo vem e faz um movimento. Aí Jesus diz: pois levanta, pega a tua cama e anda. O milagre aconteceu e a notícia correu. Eu olho para um conjunto de cidades chamado Decápolis. Havia 10 cidades, uma delas chamada Gadara, um gadareno que agora era comedor de defunto. A Bíblia diz que Jesus passa por lá, e quando Jesus passa por lá, ele cura o moço, liberta, e a notícia corre novamente. A Bíblia vai dizer que Jesus chega perto de um poço que Jacó construiu. Uma mulher samaritana que agora tinha uma vida duvidosa, complicada, mas Jesus chega perto dela, liberta, e a notícia corre. Mas o que me chama a atenção é que um cego lá na cidade de Jericó, ele ouvia as histórias dos milagres de Jesus, e a esperança dele só aumentava. O mundo olhava para ele e dizia: não tem jeito, esse aí não vai a lugar nenhum mais. A esperança dele só aumentava. Sabe o que é? Ouvir a voz de alguém de um lado dizendo: você não vai conseguir. Ouvir a voz de outro do outro lado dizendo: você não vai a lugar nenhum. Mas quem tem foco e conhece o dom do milagre não desiste. A história correu. Jesus entra numa cidade chamada Naim, ressuscita um moço, e a história chega no ceguinho de Jericó. Até que um dia Jesus decide ir a Jerusalém novamente. E eu observo na história da Bíblia que foi uma das últimas viagens de Jesus a Jerusalém, se não a última viagem de Jesus a Jerusalém. Jesus está em Samaria e Jesus começa uma caminhada para Jerusalém. Jesus tinha duas opções para entrar em Jerusalém. Jesus estava na Galileia, melhor dizendo, e Jesus tinha dois caminhos para Jerusalém: Jericó e Samaria. Mas como o judeu não se dava com o samaritano, eu imagino que Jesus entra por Jericó. E quando Jesus vai entrando em Jericó, o ceguinho ouve o barulho, Jesus passando. A zoada era grande, porque a multidão era grande. E o ceguinho começa a ouvir o barulho, e ele pergunta: quem é? E alguém diz: é um certo Nazareno, é o dono do milagre. Eu imagino o ceguinho dizendo: eu já tentei de todas as vezes. Porque se nós olharmos para a história da Bíblia, nós vamos perceber que não é a primeira vez que Jesus passa em Jericó. Nós vamos perceber que não é a primeira vez que o ceguinho tem um encontro com Jesus. Nós vamos perceber que não é a primeira vez que o ceguinho ouve a voz de Jesus. Mas quem sabe das outras vezes ele até clamava. Mas
pecador. Eu quero dizer essa noite, o ceguinho conhecia a história, porque quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele estava dizendo que Isaías tinha profetizado, ele estava falando que da raiz de Jessé o Cristo viria. Ele conhecia a história, então ele olha, ele imagina, é a última vez que Jesus passa por aqui, eu não posso perder a oportunidade, eu já fiz de tudo, eu já reclamei de todas as formas, mas ele decide fazer algo diferente. Sabe o que é fazer algo diferente? É fazer aquilo que você nunca fez para Deus. Fazer algo diferente é chamar a atenção de Deus da forma que você nunca chamou. Chamar a atenção de Deus é louvar Ele como você nunca louvou. Chamar a atenção de Deus é falar com Ele da forma que você nunca falou. E o cego agora ouve e ele diz: ei, eu vou chamar diferente dessa vez. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo começa a olhar e começa a dizer: ceguinho, não tem jeito, o mestre já passou. E ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu percebo que nunca na história ninguém chamou Jesus de filho de Davi. Ele diz: eu vou ser diferente, eu vou chamar a atenção de Jesus como ninguém nunca chamou, eu vou falar com Ele como ninguém nunca falou. Quem sabe assim Ele olha para mim, Jesus para e diz: traz esse moço para perto de mim. Alguém leva o ceguinho, aí está o segredo da vitória. Quando o ceguinho chega, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Quem sabe Jesus já te perguntou essa tarde: o que queres que eu te faça? O ceguinho podia ter pedido muitas coisas, mas ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus passeia no meio da igreja. Quem sabe você entrou aqui com uma mulher do fluxo de sangue, entrou por baixo, mas nessa tarde você vai sair por cima, porque o dono do milagre já está presente e Ele tem vitória para a tua vida esta tarde. Um dia também eu fiquei cego. No mês de julho de 2023 eu perdi a visão, acamado em um leito de hospital. E naquele dia as esperanças eram poucas, porque eu olhava eu via o desespero nos médicos. Eu percebia quando eles diziam: só quando tu receber a alta daqui é que tu vai poder fazer alguma coisa. Aqui nós não tem tratamento para tuas vistas. E eu comecei a perceber o quanto a nossa visão é importante. Eu tinha vontade de olhar o rosto da minha esposa, das minhas filhas, e não podia. Eu tinha o desejo de olhar para a Bíblia Sagrada e estudar as Escrituras como eu gosto de fazer, e eu não podia. Eu tinha muitos desejos, olhava assim, e Senhor, só o Senhor para fazer um milagre. Aleluia. Mas eu conheço o dono do milagre. Eu conheço o dono do milagre. Até que no dia 9 de novembro, eu entrei numa clínica e o Senhor usou a mão de um médico. Eu entrei sem enxergar nada em uma cadeira de roda. 30 minutos depois eu saí olhando e enxergando. Glória a Deus! Dizendo que só o Senhor é Deus. Um mês depois fiz o outro olho. Voltei a enxergar. A distância é melhor do que antes. Sabe o que eu entendo aqui? Tudo aquilo que você perdeu, o Senhor vai restituir. Tudo
tudo aquilo que você perdeu, Deus vai restituir. Deus tem milagre na casa. Aleluia. O salmista no Salmo 81, verso 10, o salmista Asaf, ele diz assim: diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te enxerguei. Glória a Deus. Naquela época tinha uma história que os reis, quando recebiam a visita, eles levavam o seu visitante nos 4 cantos do palácio, mostrava tudo que era de mais nela. Aí na hora de sair ele dizia: agora abre a boca. E o visitante abria a boca e ele enchia de ouro e dizia: agora vai. Quando o salmista olha para essa história e diz: com o povo de Deus não é diferente. Se o povo abrir a boca, Deus enche. Pegou a palavra. Se o crente abrir a boca, Deus enche. Ele diz: é por isso que ele escreve dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Se você abrir a boca, eu vou te encher. Nessa tarde ele está dizendo: se você abrir a boca, eu vou te encher. O teu milagre vai chegar. O teu milagre vai virar notícia. Conceição do Araguaia não vai entender. Ei, tem milagre na casa para a tua vida essa tarde. Se coloque em pé essa tarde. Abra a boca essa tarde que Deus vai te encher. Eu quero te convidar daqui para frente.